De volta com a edição Manhã. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. Nos últimos dias, o assunto da internet tem sido o comportamento de uma influenciadora digital muito jovem que participava de um reality show. Falas e atitudes dela levantaram a hipótese de a jovem estar em surto. Inclusive, ela acabou desistindo da participação no programa. E é sobre surto psicótico que a gente conversa hoje no Fala Doutora com a médica neurologista Mayra Costa. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Juliana, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É como a gente sempre fala, né? Esse bate-papo de trazer um pouco da informação, que o tempinho é pequeno, né? Mas a gente já traz esse alerta. Mas traz esse alerta, que é justamente isso, para além do conhecimento, você pensar mesmo na prevenção. A gente usou esse gancho, né, dessa influenciadora, doutora, porque realmente chamou muita atenção do público a forma como ela começou a agir ali naquele confinamento, uma pessoa que trabalha diretamente com as redes, enfim, longe de tudo, inclusive do celular, e por isso essa hipótese de ter ocorrido ali um surto psicótico. Vamos entender então, doutora, o que é isso? O que é esse surto psicótico? Olha, a psicose, vamos dizer assim, é um dos sintomas. Você tem um surto psicótico, né? Ela pode ser uma reação a algo, né? Mas uma reação extrema, né? Porque às vezes você tem um surto, a gente mania de chamar surto de raiva, você fica um surto de pânico, é um surto, né? Você entra no pânico, uma histeria, se joga no chão, se rasga, aí você tem que diferenciar. O surto psicótico, vamos dizer assim, ele talvez, né, na forma para explicar, ele seja mais elaborado. Né? Quando você fala psicose, você está dizendo que a coisa ela sai da realidade. Né? Você realmente, o indivíduo, né, ele não sabe o que está fazendo, ele foge à realidade. Então ele pode realmente ficar extremamente confuso, agitado, né? Chorar, rir, desmotivado. Tá? E o que caracteriza mais quando você fala de psicótico, da psicose? Já entrando nos sintomas aqui, isso. Né, doutora? Aí você fala assim, caracteriza o quê? Além do quadro confusional, né? O paciente está confuso, a pessoa fica confusa, dizer coisa com coisa, mas tem a questão da alucinação, quer dizer, o que é isso? Você pode ouvir, né, ou ver aquilo que não é real. Ou seja, você realmente está fora da realidade. Ou o delírio, que é comum. Um delírio de mania persecutória, né? Um delírio de alguém tá, né, te perseguindo, querendo fazer mal para você. Você está vendo ali pessoas estão atrás de você. Você pode até ouvir vozes, que é alucinação, né? Então, uma coisa que realmente a pessoa ela foge da realidade. Né? Isso caracteriza e diferencia mais quando você fala do surto, em especial psicótico. Perfeito, doutora. A gente já tem participação do nosso telespectador. Vamos ouvir, então, essa primeira participação aqui no Fala Doutora. Qualquer pessoa pode ter um surto psicótico? Sim, qualquer pessoa. É assim, o surto psicótico, ele pode ser só a manifestação, né, uns sintomas de uma doença psiquiátrica, como, por exemplo, a mais comum é a esquizofrenia e é mais grave, é uma das doenças mais graves da esquizofrenia, que é da psiquiatria, é a esquizofrenia. Isso é uma coisa. Você não dá o diagnóstico de esquizofrenia só porque o indivíduo teve um surto psicótico, né? E reacional, né? Ou seja, há um trauma, uma coisa importante, uma abstinência de droga, abstinência do álcool, o delírio treme, mas você está em pleno surto psicótico, você vê bichinho, você ouve vozes, você fica agitado, você treme, isso é um quadro psicótico e abstinência da bebida alcoólica, né? Então, numa situação de extremo estresse, tá? Qualquer um pode ter uma manifestação, seja, um surto psicótico. Não é necessário ter um diagnóstico de uma doença, por exemplo, para você ter um surto. Por isso que se encaixa em qualquer pessoa. Isso, ele pode ser reacional. Né? O que eu falei, há um quadro extremo daquela pessoa e ela pode ter esse surto psicótico.
né? Perfeito. Com essas características. Confusa, ou ri, ou chora, pode ficar agressiva ou não, agitada, mania persecutória. Isso caracteriza muito, né? Eu não vou ficar, tem gente que não, aquela pessoa está olhando para mim, fulano não gosta, e nunca teve aquilo. Né? Não dessa forma. Não dessa né? forma, não. Nossa, mas como alguém tá... Não, aquela pessoa sempre quer me fazer mal, o meu chefe sempre está me perseguindo. Isso é uma mania persecutória. Isso, às vezes, a pessoa pode passar, às vezes, anos com essa questão de personalidade. A gente chama até assim, algumas vezes, personalidade esquizoide. Não que a pessoa seja esquizofrênica, ou vá ter que ter um surto esquizofrênico. Mas, às vezes, a gente fala assim, uma personalidade esquizoide, é uma pessoa que se isola socialmente, às vezes, né, fica meio mau humor, meio assim. Mas, ou seja, qualquer um pode ter. Perfeito, doutora. Temos mais uma pergunta, então, da população. Vamos ouvir. Diante do surto, como que a gente deve agir durante a Então. pessoa tendo um surto psicótico? Se você se depara, vamos dizer, em casa, né, diante de alguma coisa, geralmente, se a pessoa estiver agitada, agressiva, você tem que abordar essa pessoa com calma, às vezes até concordar, se ela disser que está vendo ali uma coisa e você está vendo que não tem aquela coisa, mas você concordar, você tentar acalmar, não chegar para a não, é acalmar, colocar, ver como aquela pessoa está, você tentar fazer essa abordagem, né, de cuidado, entendeu? Tranquilizá-la, Isso, né? de tranquilidade, tá certo? E aí, automaticamente, você levar ela para um atendimento médico. E qual o tratamento, doutora? Existem diferentes tratamentos? Depende ali de como foi esse surto? Por exemplo, em pleno surto, você tem que dar uma medicação, assim, de urgência, vamos dizer, né? Então, você tem que, vamos dizer, levar no serviço de psiquiatria de urgência e vai ser feita a medicação antipsicótica, né? Para a pessoa tirar a pessoa daquele surto, tá? E, logicamente, depois essa pessoa vai ser encaminhada, ela tem que ser feito um tratamento. E, às vezes, esse tratamento é o acompanhamento. Vai evoluir? Vai ter o tratamento aí onde você diferencia as doenças? Realmente, será que foi um surto de esquizofrenia pela idade, pela característica do surto, e aquela pessoa vai manter? Nunca mais ela vai ter? Foi reacional a alguma coisa? Mas isso aí tem que ser feito um tratamento, um acompanhamento. Com medicamento de Com fato. medicamento. O medicamento é o que vai tirar a pessoa, vamos dizer assim, daquele surto, né, imediato. E depois, com o tratamento, a evolução, aí vê, aí é o que eu digo, você, né, destrincha o tratamento, o acompanhamento, a certeza se foi uma coisa reacional, se foi um surto, por dizer, baseado na esquizofrenia, né, e ali vai se dar até tentar fechar o diagnóstico. Doutora, onde buscar atendimento na nossa região, em Limeira? A rede pública oferece esse suporte? Sim, oferece. Nós temos o atendimento da emergência psiquiátrica, né, que é na humanitária, tá? No caso de Limeira, De Limeira, né? sim, no hospital humanitária, onde onde tem um psiquiatra de plantão, existe uma enfermaria lá, psiquiátrica, uma ala, né, chamado, que é onde o paciente, num caso grave, que, né, às vezes ele tem que ficar lá, ser medicado X dias, e dependendo da evolução, né, dele ou dela, às vezes encaminhado para internação. Hoje, cada vez mais se interna menos, né? Por quê? Porque as medicações evoluíram, da questão de efeito colateral, né, tudo, mas você tem que ver, por exemplo, o surto psicótico clássico, às vezes ele não passa com um dia ou dois, às vezes o paciente fica tão agressivo, agitado, muitas vezes ele é medicado, tem que ser contido no leito, né, até aquela manifestação ela ir melhorando. Mas nós temos sim. Para os psicóticos, vamos chamar crônico, aqueles que são, né, tem uma doença psiquiátrica mais importante, como no caso esquizofrenia, por exemplo, ou outras psicoses, tem o CAPS-2, tem até onde o paciente ele fica lá durante o dia, né? E às vezes, se não é uma coisa que fica mais tranquilo, ele tem que ser acompanhado, sim, com psiquiatra, medicamento, terapia e tudo mais. Perfeito, doutora. Mais uma vez, como você disse, o tempo é pequeno para tanto assunto e tanta informação, mas nós já queremos agradecê-la mais uma vez pela sua presença aqui no Edição Manhã.
Obrigada, Juliana, mais uma vez, né? Estou sempre à disposição, porque assim, é informação, né? E muitas vezes, às vezes as pessoas, né, confundem, as informações saem erradas, né? E aí ou assusta demais outras pessoas ou negligencia, porque, não, besteira, não é nunca tão ouvi, importante né? assim. Isso, então a informação, ela tenta colocar isso no lugar mais correto. Muito bom tê-la aqui com a gente para tirar essas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Lhe vejo na quarta que vem, combinado? Com certeza. Sobre surto psicótico, a gente conversou aqui com a doutora Mayra Costa, que é neurologista. E você sabe, a gente vai terminando a edição amanhã por aqui, mas amanhã tem mais a partir das 10 horas. Você fica agora com um alerta total dentro de um minutinho. Tchau, tchau. Te espero amanhã.